Na noite em que o mundo inteiro parou, não foi por causa de um gol, não foi por uma jogada brilhante, nem por mais uma polêmica. Foi por silêncio. Silêncio demais, na casa de um homem que viveu sempre no limite do barulho. E quando o silêncio bateu à porta, ele não respondeu. Era como se o destino tivesse feito a última substituição e tirado de campo aquele que nunca soube jogar quieto. Meu nome é Vincent, e o que você vai ouvir agora não é só sobre futebol. É sobre uma vida que parecia escrita à mão, com pressa, e terminou como um rabisco inacabado. Diego Armando Maradona nasceu longe dos holofotes. Ali, entre poeira, ruelas e esgoto a céu aberto, cresceu um menino com uma bola e um dom. Vila Fiorito, um lugar onde esperança custa caro e talento geralmente morre cedo. Mas Diego não. Com 9 anos, ele já fazia coisas com a bola que ninguém sabia explicar. Driblava como se fosse brincadeira. Ria quando tomava pancada. Jogava como se fosse o último jogo da vida dele. Sempre. Aos 16, estreou como profissional no Argentinos Júniors. Não era só bom, era diferente. E o mundo começou a olhar. A consagração veio quando ele vestiu a camisa da Argentina na Copa de 1986. Foi ali que o mito nasceu de vez. No mesmo jogo, Diego fez 2 gols que entraram para a eternidade. Um com a mão e outro que ninguém jamais esqueceu. 5, 6, 7 adversários no chão. E ele driblando como se dançasse. Chamaram aquilo de o gol do século. Mas para muita gente aquilo foi mais do que futebol. Foi uma resposta, uma espécie de vingança poética contra a soberba, contra o poder, contra o mundo que sempre quis colocar ele no lugar. E ele não aceitou o lugar que deram, nunca aceitou. Só que fora de campo, era como se Maradona perdesse o controle, ou como se nunca tivesse tentado ter. Festas, exageros, decisões impulsivas, companhias questionáveis. Amigos que não eram amigos, madrugadas que pareciam durar dias. O corpo, aos poucos, começou a cobrar, a mente também, e a imprensa, que antes o aplaudia, passou a caçar. A queda veio devagar, mas foi pública e dolorosa. Nos últimos anos, Maradona ainda buscava algum tipo de paz. Treinava times pequenos, dava entrevistas estranhas, aparecia com a fala arrastada. Mas mesmo assim, o olhar ainda era o mesmo, desafiador, desconfiado, como quem sabe que ninguém entende o que ele sente. Em novembro de 2020, ele passou por uma cirurgia no cérebro, algo delicado, mas que parecia ter corrido bem. Voltou para casa, internação domiciliar, silêncio. E aí, no dia 25 de novembro, o que ninguém queria ouvir virou manchete. Maradona. Não respirava mais. Estava sozinho, em casa, numa cama qualquer, com os olhos fechados e o telefone sem chamadas. O maior jogador de futebol de sua geração teve um fim comum, silencioso, cheio de perguntas. A autópsia veio rápido. Era preciso respostas. O laudo foi objetivo. Insuficiência cardíaca aguda e edema pulmonar. Sem traumas, sem substâncias proibidas, sem indícios de crime. Aparentemente, o corpo simplesmente parou. Mas quem conhecia Diego sabia. Nada nele parava simplesmente. O que veio depois foi ainda mais conturbado. Familiares acusando a equipe médica. Amigos dizendo que ele estava abandonado. Médicos se defendendo, dizendo que seguiram os protocolos. Enfermeiros sendo ouvidos em depoimentos. Um dos legistas precisou explicar cada detalhe do corpo de Diego para advogados, para juízes, para quem não sabe o que é carregar um mito no colo. O corpo de Maradona estava quieto, mas o que ele representava ainda gritava. Não demorou. A comoção deu lugar à cobrança e o luto virou litígio. A família de Maradona não aceitou a versão simples de que ele apenas se foi. O que eles viam era abandono, negligência.
Uma série de erros que, somados, custaram o que nenhum deles estava preparado para perder. Foi aberta uma investigação, longa, dolorosa, exposta na mídia como um espetáculo que ele mesmo odiaria assistir. Médicos, psicólogos, enfermeiros, coordenadores da internação domiciliar, todos foram chamados, todos deram versões diferentes do que aconteceu. O foco da acusação era claro. Por que Maradona estava sozinho, numa casa sem desfibrilador, sem cuidados intensivos, apenas semanas depois de uma cirurgia no crânio? Por que não havia um cardiologista permanente? Por que os sinais de alerta foram ignorados? Ninguém soube responder com certeza, ou talvez ninguém quisesse. Enquanto isso, os olhos se voltavam para um dos documentos mais frios e ao mesmo tempo mais definitivos de qualquer vida. A autópsia. Ali estava o corpo de Diego, descrito em detalhes técnicos: peso, estatura, marcas cirúrgicas, o coração dilatado, os pulmões pesados, o fígado, o pâncreas, tudo documentado. Foi relatado que a causa imediata da parada foi insuficiência cardíaca congestiva, agravada por um edema pulmonar agudo. Nenhum sinal de violência, nenhuma substância ilícita, mas havia medicamentos, muitos, ansiolíticos, antidepressivos, sedativos, remédios para dormir, todos com prescrição, todos em doses que isoladamente não pareciam alarmantes, mas juntos criavam um ambiente interno de risco, um corpo já cansado, sobrecarregado, anestesiado, até demais. O médico legista, experiente, metódico, acostumado a não se abalar, teve que explicar para câmeras o que os olhos dele viram na mesa fria. Um coração com mais de 500 gramas, pesado demais, literalmente. Esse era o símbolo final de uma vida vivida com intensidade demais e controle de menos. Mas nem o laudo completo trouxe paz. Pelo contrário, a dor da perda se misturou com a raiva. E cada irmão, cada filha, cada ex-companheira passou a ter uma teoria. Quem errou? Quem deixou acontecer? Quem realmente estava do lado dele? E quem só fingia? A justiça seguiu seu curso, mas em silêncio, longe dos jornais, o que se partia de verdade era uma família e um país inteiro que pela primeira vez tinha que aceitar que o seu maior ídolo não era imortal. Enquanto isso, lá fora, muita gente ainda não sabia como lidar. Homenagens pipocavam em cada canto da Argentina, altares improvisados nas ruas, murais com frases como "Graças, Diego", estádios inteiros em silêncio, crianças chorando sem saber bem por quê. Foi decretado luto nacional. 3 dias. 3. Mas a sensação é que nem 30 anos seriam suficientes para absorver aquela ausência. A morte de Maradona não foi só o fim de uma vida. Foi o fim de uma era. O fim do tipo de ídolo que já não existe mais. Falho, humano e, mesmo assim, insubstituível. Na cultura popular, ele virou quase uma entidade. Tatuado, canonizado, exaltado como uma mistura de santo e rebelde. Mas o que mais assustou muita gente foi perceber que nem mesmo ele escapou do abandono. Um homem que encantou bilhões, mas que morreu cercado de poucas vozes e nenhuma presença. Às vezes, o verdadeiro fim não vem com um choque, vem com um esquecimento gradual, vem com a solidão onde deveria haver cuidado. E ali, naquele quarto, naquele leito, Diego não teve final digno de rei. Teve um fim real, cru, comum. Como se a vida, num último drible, tivesse mostrado que ninguém está acima da fragilidade humana, nem mesmo o maior. Hoje, as investigações ainda reverberam. Alguns médicos foram indiciados por negligência. Outros seguem defendendo suas condutas. E o caso permanece aberto em algumas instâncias. Mas talvez nunca haja um veredito que resolva tudo. Porque o que se perdeu com Maradona não foi só um jogador. Foi uma forma de acreditar no impossível.
Foi uma era em que um só homem podia carregar nos pés a esperança de um país inteiro. E quando esse homem caiu, não havia ninguém ali para segurá-lo. Algumas histórias não têm vilão claro, nem final fechado. Só deixam a pergunta, que ecoa como um sussurro em campo vazio. Quem cuidava do homem, enquanto o mundo inteiro venerava o mito? Diego Armando Maradona driblou de tudo. Driblou a fome, a derrota, o preconceito, o poder. Driblou até a lógica. Mas ninguém dribla o tempo. E o último drible talvez tenha sido contra ele mesmo. Quem vê a beleza de um corpo pronto para despedida, não imagina o que veio antes da maquiagem, mas o que eu vi aquele dia, o que eu fiz, eu nunca deveria ter aceitado aquele serviço. Eu chamo Eliseu. Trabalhei a vida toda como tanatopraxista aqui na região do interior de Minas. Já estou aposentado tem uns anos, mas de vez em quando aparece um chamado por fora, né? E como é serviço que eu conheço e já fiz a vida inteira, quando a pessoa é conhecida ou o caso é delicado, eu vou. Ajudo como posso. Já preparei corpo em beira de estrada, em galpão de sítio, em casa com criança chorando no fundo. Eu já vi muita coisa. Mas o que aconteceu em Córrego Seco, aquilo não sai da minha cabeça nem com reza. Córrego Seco é um lugarzinho pequeno demais para ter no mapa. Um povoado, sabe? Fica a quase 1 hora daqui e a estrada que leva até lá não é asfaltada, não. Tudo de chão batido, mato para os 2 lados e casa espalhada, cada uma a uns 500 metros da outra. Gente simples, mas acolhedora. Só que nesse dia, nem o vento passava direito. Quem me chamou foi a Marlene, mulher que eu conheci quando a gente ainda era novo, daquelas amizades de juventude que a vida separa. Ela me ligou do nada, voz embargada, dizendo que o marido tinha morrido do nada e que não tinha ninguém ali por perto para preparar o corpo. Eu perguntei, chamaram médico? Ela respondeu, não tem, aqui não tem nada, só quero que ele vá em paz. Eu devia ter dito não, mas quando a gente carrega esse ofício por dentro, dizer não para quem está enlutado pesa demais. Peguei minhas coisas, botei no carro e fui. Cheguei lá, já era quase noite. A casa era daquelas bem simples, chão de barro batido, varanda com banco de madeira. Um silêncio que dava para escutar o rangido da minha própria sola. A porta da frente já estava aberta. Marlene me abraçou sem dizer palavra. Só apontou para o quarto. O corpo estava lá, estendido numa cama de ferro, coberto com um lençol branco, sem mosquiteiro. O calor era forte. E mesmo assim, não tinha cheiro nenhum. Isso me travou por dentro. A primeira coisa que me pegou foi a cor da pele dele. Um homem novo ainda. Devia ter uns 40 e poucos, mas estava pálido demais. A pele lisa, esticada, como se tivesse sido passada com ferro. Estava frio demais para o tempo que tinha passado desde a morte. O mais estranho era a expressão no rosto. Os olhos entreabertos, como se tivesse sido pego de surpresa, e a boca parecia sorrir. Mas um sorriso duro, forçado, fixo. Ali eu já senti que tinha alguma coisa errada. Mas segui. Comecei a montar as coisas que eu tinha trazido. Era um trabalho improvisado, sem as condições ideais, mas já fiz assim antes. Usei os materiais de campo que levo sempre para situações assim. Comecei o processo de limpeza e, mais uma vez, o sangue não estava coagulado. Isso era impossível. O corpo já devia ter mais de 24 horas, mas o sangue escorria como se tivesse morrido há 1 hora. Sem cheiro, sem cor forte. Na parte da cavidade abdominal, quando comecei a drenar, percebi outra coisa absurda. Os órgãos estavam limpos, limpíssimos, sem acúmulo, sem putrefação. Pareciam ter sido lavados, mas de dentro para fora. Isso não existe. Eu pensei em envenenamento, pensei em alguma toxina, mas não dava para saber. Terminei o que consegui fazer com o que eu tinha.
Fechei tudo como manda o procedimento. Ajustei a roupa, penteei o cabelo dele. Marlene tinha separado uma camisa social azul clara, passada. E aí veio o pior. O rosto. Eu sempre deixo por último. É a parte que mais exige de mim. Porque é ali que a família olha, que se despede. O rosto é onde mora a saudade. Mas quando comecei a trabalhar aquele rosto, ele foi mudando. Não é exagero, não. É como se a simetria começasse a aparecer. O maxilar ficou mais definido. O nariz pareceu alinhar. Os olhos, mesmo fechados, pareciam mais suaves. E a boca? Aquele meio sorriso se manteve. Só que agora parecia sincero. Como se fosse o sorriso de alguém que morreu em paz. E foi nesse momento que a Marlene entrou. Ela ficou olhando em silêncio. Passou a mão no braço dele e disse bem baixinho: "Agora ele tá como eu sempre quis que ele fosse." Essa frase. Eu lembro palavra por palavra. E até hoje, se eu fechar os olhos, ouço do mesmo jeito. Eu não sou de me meter em história dos outros. Mas aquilo me atravessou. Não era só dor, não era só luto. Era outra coisa. Era alívio. Como se aquela morte tivesse corrigido um erro de anos. Entreguei o corpo pronto. Fiquei até o caixão chegar e ajudar com o velório. Foi simples, pouca gente. Ninguém chorava alto. A maioria parecia mais curiosa. Como se quisessem ver de perto aquele homem que em vida não chamava atenção, mas morto parecia outro. Voltei para casa com o peito apertado. Tentei dormir. Não consegui. No dia seguinte, levantei cedo. Fui até minha maleta, abri os frascos de fixador e conferi tudo de novo. Não tinha erro. Eu tinha feito tudo certo, mas ainda assim, algo não batia. Aquele corpo não parecia o mesmo do início. E comecei a pensar: será que é a gente que modifica o morto? Ou será que tem morto que só mostra o que era, depois que vai? Depois daquele trabalho em córrego seco, eu voltei para minha rotina, ou pelo menos tentei. Mas não teve uma noite que eu não pensasse no rosto daquele homem. Não era culpa, não. Não era medo, era estranhamento. Uma sensação de que alguma coisa tinha acontecido ali, que eu não entendi. Passei os dias quieto, fazendo meus afazeres aqui em casa, respondendo algumas mensagens de famílias da região, mas sem pegar serviço nenhum. Eu estava em silêncio. Um silêncio que não vinha de fora, mas de dentro. Como se eu tivesse aberto uma gaveta que não devia. Comecei a me lembrar de detalhes que só vieram depois. O modo como o corpo parecia macio, mesmo com as veias estouradas por dentro. O cheiro que não existia. Isso me incomodava mais que tudo. Todo morto tem um cheiro. Mesmo que leve, mesmo que disfarçado. Aquilo ali era a ausência completa. Nem formiga no canto do colchão tinha. E a frase da Marlene: "Agora ele tá como eu sempre quis que ele fosse." Ela ficou rodando dentro de mim. Eu me perguntava: quis que ele fosse o quê? Morto? Ou bonito? Ou em paz? Uma semana depois, numa quinta-feira de sol seco, recebi uma ligação da dona Idalina, de um povoado ali perto de Córrego Seco. Uma menina tinha morrido afogada. O corpo estava sendo velado na beira do rio, numa estrutura improvisada, e pediram se eu podia ir fazer os cuidados finais para que a mãe tivesse coragem de olhar a filha uma última vez. Esse tipo de pedido a gente não nega. Mesmo com tudo ainda recente na minha cabeça, arrumei minha caixa, botei na caminhonete e fui. A estrada era a mesma, só mato, poeira e aqueles postes com fio torto que parecem abandonados. Cheguei por volta de 4 da tarde. O sol batia de lado, refletindo no espelho d'água do rio, e o calor parecia mais denso do que o normal. Fui recebido por um rapaz novo que me levou até o galpãozinho onde o corpo estava. A menina era jovem, devia ter uns 16. O rosto ainda inchado, a pele azulada. Um caso triste, mas comum. Rio traiçoeiro, cheio de pedra,
correnteza forte. A mãe chorava de canto e o pai só olhava para o nada. Fiz meu trabalho com calma, o mais respeitoso que consegui. Quando terminei, era quase noite. O povo começou a chegar para o velório. Eu não costumo ficar depois que termino, mas naquele dia algo me fez demorar. Tomei um café preto oferecido pela avó da menina, sentei um pouco no banco da pracinha ali na frente do galpão e esperei o tempo passar. O céu começou a mudar, ficando meio lilás, meio avermelhado, e o barulho dos grilos começou a tomar conta. Foi então que eu vi. Lá na frente da praça, na parte de cima, tinha um homem sentado sozinho, de costas, num banco velho de cimento. Na hora, meu estômago revirou. Eu conhecia aquele jeito de sentar, aquela postura, o braço cruzado no joelho, a curva do pescoço. Eu tinha trabalhado naquele corpo uma semana antes. Eu tinha fechado aqueles olhos. Mas ali, ele estava sentado, vivo, respirando. Eu levantei devagar, tentando me convencer de que era impressão, que devia ser parente, alguém parecido. Mas no fundo, eu sabia. Cheguei mais perto, uns 5 metros atrás dele. Não falei nada, não respirei alto, só olhei. E ele virou devagar. Quando ele virou, me olhou direto nos olhos e então sorriu. O mesmo sorriso que eu costurei no rosto dele. O mesmo desenho com o canto da boca mais alto do lado direito. A mesma simetria que não existia em vida. Eu congelei. O ar não entrava, o barulho da praça sumiu. Era como se tudo tivesse desligado e só sobrasse aquele homem e o silêncio entre nós dois. Ele não disse nada, nem eu. Ele só ficou ali, me olhando, como quem reconhece não a pessoa, mas a obra, a minha obra. Quando recobrei o fôlego, pisquei, e ele já não estava mais lá. Olhei para os lados, nada, ninguém. Perguntei para um senhor que estava mais adiante, sentado com um netinho no colo. O senhor viu o homem que estava aqui no banco agora há pouco? Ele me olhou com uma expressão confusa e respondeu: "Que homem?" Voltei para casa naquele dia sem ligar o rádio do carro, sem parar no posto, sem comer nada, só o som da caminhonete e da minha cabeça. Dias depois tentei achar Marlene, perguntar se tinha algum parente que podia ter vindo para o velório, mas me disseram que ela tinha ido embora logo depois do enterro. Vendeu a casa, sumiu da cidade. Ninguém soube dizer para onde. Ninguém mais falava do marido. Era como se ele nunca tivesse existido. Mas eu sei o que eu vi e sei o que eu fiz. Tem coisa que não cabe nas palavras. Tem trabalho que não termina quando você fecha o caixão. Tem beleza que não é para nascer. Eu fiz meu ofício, como sempre, mas naquele dia eu acho que eu dei forma a alguma coisa que não devia ter forma. Talvez ele nunca tivesse sido aquele homem em vida. Talvez tenha morrido como um e voltado como outro. E talvez, só talvez, o rosto que eu preparei, com tanto cuidado, tenha sido o primeiro verdadeiro. A gente aprende a esconder o que viu, o que achou, o que poderia ter dito. O morto não reclama. Mas às vezes eu penso que certas belezas só nascem depois da morte e que a gente, sem saber, pode estar criando alguma coisa e que devia continuar apagada. A gente trabalha para dar descanso, mas de vez em quando parece que estão usando a gente para apagar o que restou. Eu nunca fui de contar as coisas que acontecem aqui na funerária. Primeiro que ninguém quer ouvir, né? Segundo que tem coisa que é melhor ficar onde está. Mas esse caso aqui, esse ficou. Foi num sábado à tarde. Já tinha terminado um serviço de manhã, estava quase ajeitando tudo para ir embora quando chegou uma mulher direto do hospital. Veio numa van da funerária terceirizada, aquela que pega os casos de fora, de outra cidade. O nome que veio no atestado era Maria Clara de Andrade.
Tava tudo certo no papel. Certidão provisória de óbito regularizada, sepultamento marcado para o domingo, 9 da manhã. Só que não tinha ninguém acompanhando, nenhum familiar, nenhum amigo, ninguém. Aí já me deu aquele sinalzinho de alerta. Não é comum isso por aqui. A cidade é pequena, os arredores também. Sempre tem alguém que conhece o morto. Mas dessa vez, nada. Fui abrir o saco mortuário. Primeira coisa que me chamou a atenção foi a maquiagem. Base clara demais, batom vermelho forte, bem marcado. Sombra escura. Tava toda maquiada, mas não era maquiagem de velório. Era de, sei lá, festa, show. E olha que ela tinha vindo direto do hospital. Como é que alguém sai do hospital daquele jeito? Não bateu. Aí peguei a roupa que mandaram para vestir no caixão. Um vestido branco, longo, com renda no busto, um salto alto dourado e uma gargantilha de pedra grande. Aquilo ali parecia roupa de formatura ou casamento. Não era roupa de enterro, e muito menos de hospital. Aquilo não fazia sentido nenhum, mas a gente segue o protocolo. O que mandam, a gente faz, mesmo com aquele sentimento de que alguma coisa estava errada. O corpo dela estava limpíssimo, depilada, perfumada, cheiro de lavanda, nenhum arranhão, nenhum machucado, nada. Só umas marquinhas discretas no braço, tipo de agulha ou soro. Mas o que me pegou foi a rigidez. Parecia que o corpo tinha sido mexido várias vezes. Tipo, não era a rigidez comum, como se alguém tivesse mudado a posição dela depois que o corpo já estava enrijecendo. Isso não é normal. Também não veio nenhum documento pessoal, nem RG, nem CPF, nada. Só o nome escrito no atestado e uma ficha da funerária terceirizada. Só isso. Fiquei pensando, e se não for o nome dela? Se inventaram esse nome aí só para enterrar? Porque documento com foto não tinha. E ninguém ligou perguntando nada. Nem para saber se chegou, nem se estava tudo certo. Ninguém apareceu. A maquiagem, horas depois, já estava diferente. Quando fui revisar o caixão à noite antes de fechar, vi que tinha borrado perto do olho. Mas não parecia suor, nem lágrima. Parecia como se alguém tivesse limpado e tentado refazer. Só o canto dos olhos. Eu juro que não fui eu. Ninguém mexeu ali. E isso não acontece sozinho. Já nessa hora eu comecei a ficar inquieto. Parecia que eu estava sendo usado para alguma coisa que eu não entendia. Como se eu fosse só uma peça no meio de um plano de outra pessoa. E eu ficava olhando para ela e não parecia que ela estava em paz, sabe? Eu sei que isso parece bobagem, mas parecia que ela estava vestida de um jeito que não era para ela. Como se fosse uma encenação. Como se quisessem mostrar uma coisa, mas esconder outra. E ninguém apareceu até o fim do dia. Só deixaram o corpo, mandaram a roupa, marcaram o enterro e sumiram. Naquela noite, antes de ir embora, fui até a sala de preparo, olhei para ela pela última vez. O caixão já estava pronto. Só ia fechar no domingo bem cedo, antes do enterro. E ela estava lá, com aquele vestido branco brilhando debaixo da luz fria. E eu fiquei parado ali uns minutos, com uma sensação de que aquilo tudo era errado. No domingo, aí foi que as coisas pioraram de vez. Domingo de manhã, cheguei bem cedo na funerária. O enterro era às 9 e eu gosto de revisar tudo antes. Cheguei antes até do coveiro. A rua ainda estava vazia, aquele friozinho de cidade pequena, sabe? Umidade ainda nas paredes. Fui direto para a sala do velório. A mulher ainda estava lá, no mesmo caixão, mas alguma coisa me incomodou de cara. A maquiagem estava um pouco diferente de novo, como se tivessem passado pó por cima durante a madrugada. Eu juro que deixei tudo do jeito certo, e ninguém devia ter encostado. Pouco antes do velório abrir, chegaram dois. Um homem de uns 50, calvo, camisa fechada até o pescoço, e uma senhora que parecia mais velha, com um lenço na cabeça, rosto abatido. Disseram que eram da família. A mulher nem olhou para o caixão. Só perguntou quanto tempo faltava para o enterro.
Eu achei estranho. Sempre tem um momento de olhar, de se despedir, nem que seja de longe. Aí o homem falou que queria trocar a roupa dela. Eu disse que não dava mais. A essa altura não é recomendado mexer. Já estava tudo fechado, o velório prestes a começar. E não tinha mais outra peça de roupa ali. Mas ele insistiu. Disse assim, com a voz meio presa: ela não devia estar com essa roupa. Isso é humilhação. A mulher que estava com ele falou baixinho, sem nem levantar o olhar: deixa, já não tem mais jeito. Ficou um silêncio. Eu não sabia o que responder. Me deu vontade de perguntar quem tinha mandado aquela roupa, quem tinha maquiado ela daquele jeito. Mas não perguntei. Parecia que aquilo tudo era parte de alguma coisa que eu não devia saber. O velório foi rápido. Não apareceu mais ninguém. Nenhum amigo, nenhum vizinho. Só eles dois. E ainda assim pareciam querer sair dali o mais rápido possível. Mal ficaram 15 minutos. Depois, o enterro. O coveiro me contou que o túmulo tinha sido comprado naquela madrugada por transferência bancária. Nome de outro estado. E o corpo, apesar de ter vindo do hospital, foi registrado aqui, enterrado aqui, como se tivesse raízes aqui, mas não tinha. Quando fui guardar os materiais da sala, notei outra coisa. O vestido branco, aquele que ela usava quando chegou do hospital, não estava mais no cesto onde eu deixei. A gente sempre guarda a roupa original. Mesmo suja, a gente embala, anota. Mas não estava lá. Nem no lixo, nem na lavanderia. Procurei no cesto, nos sacos, nada. Como se alguém tivesse levado. E ninguém podia ter entrado ali. Só se tivesse voltado de madrugada, forçado algo, sei lá. Ou talvez nem isso. Talvez alguém que estava ali levou, sem pedir. E aí me bateu um negócio ruim. Porque eu pensei, e se aquela roupa branca era a única pista de quem ela era de verdade? O vestido do enterro parecia uma fantasia, mas aquele outro era dela e sumiu. No fim das contas, eu nunca soube quem era aquela mulher. Se o nome era mesmo Maria Clara, se ela morava aqui perto ou foi trazida para cá de propósito. Nunca mais ouvi falar do caso. Ninguém ligou depois. Nenhuma certidão final chegou. Nada. Só sei que naquele domingo eu preparei um corpo para virar ninguém. Eu acho que não era uma homenagem, nem um descuido. Foi outra coisa. E eu não sei explicar direito o que me pesa mais. Se foi ver um corpo ser vestido com o que não era seu, ou se foi perceber que teve gente fazendo de tudo para ela nunca ser lembrada do jeito que realmente foi. A gente prepara corpos para descanso, mas às vezes o que preparam é o esquecimento. Eu já me acostumei com muita coisa nesse trabalho. Tem dia que a gente lida com 3, 4 corpos. Gente jovem, gente velha, gente que partiu dormindo e gente que foi embora brigando com a vida. Mas tem coisa que volta. Tem nome que a gente nunca esquece. O nome dele estava na ficha do hospital. José Eustáquio, 62 anos, infarto fulminante, encaminhado para a funerária com o corpo ainda quente. E eu lembro que fiquei parada uns segundos ali, segurando a ficha como se ela fosse mais pesada do que era, porque esse nome eu já tinha escutado da boca de um filho. Um filho que eu conheci na adolescência. Um filho que me disse, anos atrás: se esse homem morrer amanhã, eu deixo o caixão fechado. Nem morto eu quero olhar para a cara dele. Esse filho era o Mateus. Na época, a gente era só amigo, mas ele confiava em mim. Contou umas coisas pesadas que tinha vivido, falou dos gritos, dos socos, das portas trancadas, e me falou com tanta certeza que nunca mais pisaria no mesmo cômodo que o pai, que eu acreditei. Acreditei que ele nunca pisaria mesmo, mas agora estava lá. O pai dele morto e o corpo estava comigo.
Chegou no fim da tarde meio suado ainda, mesmo vindo do hospital. Disseram que ele tinha morrido sozinho, num barraco, e o corpo ficou ali até algum vizinho sentir o cheiro e chamar o resgate. Quando a gente tirou o lençol, não era só o calor que tinha deixado o rosto dele daquele jeito. Era um rosto duro, contraído, como se ele tivesse morrido discutindo com alguém, como se ainda estivesse brigando com o mundo, mesmo na última respiração. E eu, que já maquiei gente que morreu em paz, gente que morreu chorando, gente que morreu pedindo socorro, ali eu vi um homem que morreu com raiva, com a boca ainda travada de ódio. As costas tinham marcas, antigas, mas visíveis. Cortes cicatrizados, alguns tortos, como se tivessem sarado do jeito que deu. E no prontuário do hospital tinha o resto da história. Alcoolismo crônico, 2 surtos psiquiátricos, abandono familiar. Era o retrato de alguém que passou a vida inteira sem se curar de si mesmo. E talvez por isso tenha feito tanto estrago nos outros. Só que o que me pegou mesmo foi o bilhete preso na pasta da funerária. Estava escrito assim: a pedido do filho, o rosto deve ser suavizado ao máximo. Ele quer ver o pai como se estivesse em paz. Na hora eu parei, porque eu sabia o que aquilo significava. Sabia que o Mateus tinha pedido aquilo. Ele queria olhar o pai pela última vez, mas queria ver outra versão do pai. Uma que talvez ele nunca tivesse conhecido. A gente, como tanatopraxista, está acostumada a maquiar a paz. Colocar uma expressão tranquila num rosto que sofreu, que apanhou, que foi esmagado por um acidente, por uma doença, por um fim difícil. Mas ali não era só o fim que tinha sido difícil. A vida toda foi. E quem estava me pedindo para maquiar era justamente quem tinha apanhado. Mateus queria ver o pai em paz. Mas será que era para perdoar? Será que era para tirar uma culpa das costas dele? Ou será que era só para ter certeza? Porque o rosto daquele homem não tinha paz nenhuma. Eu lavei o rosto dele com calma. Fiz as higienizações, os preenchimentos, tudo dentro do técnico. Mas fiquei parada na frente daquele rosto por longos minutos, pensando demais, porque o rosto dele contava a história inteira. E eu me perguntava, será que é certo esconder isso? Será que eu devo apagar as marcas do homem que ele foi, só para deixar mais bonito para quem ficou? E o pior, eu sabia que o Mateus ia vir, ia entrar por aquela porta e ficar cara a cara com o pai. O mesmo pai que ele jurou nunca mais ver. E agora, eu era o canal disso acontecer. No fim das contas, eu decidi não inventar nada. Fiz o básico. Limpei, higienizei, preenchi os sulcos, escondi o que podia esconder sem distorcer. Mas não suavizei os olhos dele, nem a boca, que ainda parecia segurando um palavrão. Ficou como ele estava, e eu sabia que aquilo podia dar ruim. Tem família que não quer saber da verdade, quer ver um anjo dentro do caixão, quer sair do velório acreditando que tudo foi bonito no fim. Mas dessa vez, eu sentia que não era isso que o filho queria. No dia do velório, eu não ia ficar ali, mas fiquei. Fiquei num cantinho meio longe, fingindo que estava organizando umas flores, mas de olho na porta. E ele entrou, Mateus, agora um homem feito, mas com a mesma cara de quem carrega o peso de uma infância que não terminou. Ele não veio com ninguém, nem terno ele usava. Tava de camiseta cinza, calça jeans e um passo arrastado. Parecia que cada metro até o caixão pesava mais que o corpo inteiro. Quando chegou perto, ele não tocou no pai. Só olhou, ficou uns 20, 30 segundos parado ali, sem piscar, sem se mexer. Não chorou, não tremeu. Só falou baixo, quase num sussurro, mas alto o suficiente para eu ouvir. Era assim mesmo que ele ficava depois que batia. Aquilo me atravessou de um jeito que eu nunca vou conseguir explicar. Não era raiva na voz dele, não era perdão, não era saudade. Era só constatação. Como se ele estivesse olhando para a própria memória.
como se o rosto morto do pai fosse o espelho de tudo que ficou preso lá atrás, num quarto fechado, num grito engolido, num domingo qualquer que nunca teve fim. E ele ficou ali mais um tempo. Não disse mais nada, não tocou, não se ajoelhou, não pediu desculpa, só olhou. E depois virou as costas e foi embora. Nem esperou fechar o caixão. Naquela noite, eu fiquei sozinha na sala da tanatopraxia. Apaguei a luz cedo, mas continuei ali sentada, pensando em quantas vezes eu já vi gente chorando em cima de corpo que ignorou a vida inteira. Pensando no tanto de mentira bonita que a gente passa na cara dos outros antes de fechar a tampa. E naquele dia, pela primeira vez, eu senti que não maquiei um corpo. Eu entreguei uma lembrança crua, dura, mas real. Talvez fosse isso que o Mateus queria. Não um perdão, não uma chance de se despedir, mas a prova de que ele não estava maluco, de que tudo aquilo que ele passou, e estava mesmo no rosto do pai, mesmo depois da morte. Tem gente que diz que o luto é uma forma de reencontro, que a morte junta, que o enterro traz paz. Mas tem história que termina quebrada, que termina do jeito que viveu. Aquele velório não foi de reconciliação, foi só um fim. E tudo bem, tem corpo que a gente não precisa maquiar, tem dor que não precisa de maquiagem, tem filho que não quer ver o pai em paz, quer ver o pai como ele era de verdade, nem que seja só para ter certeza. E foi isso que eu entreguei. Não um rosto bonito, mas um rosto que dizia tudo. Eu ainda lembro daquele rosto, não porque era assustador, mas porque foi o primeiro que eu tive coragem de não mentir para ninguém, nem para mim.